Olá, alunas e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre o fim do Império Romano do Ocidente, o cristianismo medieval e as suas influências na sociedade e na cultura ocidental. Vamos lá? A queda do Império Romano. Dentre as causas da queda do Império Romano estão disputas internas pelo poder, invasões bárbaras, divisão entre o Ocidente e o Oriente, a crise econômica e o crescimento do cristianismo. Oficialmente, o Império Romano do Ocidente termina em 476 d.C., quando o imperador Rômulo Augusto é obrigado a abdicar em favor de Odoacro, o chefe militar de origem germânica. A capital do Império, Roma, também sofreu as consequências da decadência. Ela foi saqueada por tropas de Alarico, em 410, e posteriormente seria invadida por vândalos, por volta de 455, e dos ostrogodos em 546. Disputas internas. O regime de governo de Roma mudou de república para império com Júlio César no século I a.C. No entanto, apesar de ser proclamado imperador, César manteve algumas instituições da república, como o Senado. Nem todos os imperadores, porém, respeitavam o poder dos senadores, e isso acabou por gerar mais atritos entre a classe política e os militares. À medida que o império se expandia, ficava cada vez mais difícil controlar os generais e os governadores das províncias. Não devemos esquecer que o Império Romano chegou a ter 10.000 km² de extensão, com territórios do norte da África, Oriente Médio e Europa Central. Assim, com um ótimo exército nas mãos, alguns generais se rebelaram contra o poder central, mergulhando o império em guerras civis. Quando a gente fala do Império Romano, é importante que você tenha em mente que a extensão territorial era imensa, Basicamente, o que hoje é toda a Europa, parte do Oriente Médio e um pedaço da África. Então, é muito difícil manter esse poder centralizado, concentrado nas mãos de uma só pessoa. Ao longo dos anos, essas crises, essa dificuldade acabou mergulhando o Império Romano do Ocidente. Importante lembrar, que o Império Romano do Oriente, lá em Constantinopla, continuou, intacto após a queda do Império Romano em Roma, ok? Outro fator determinante para a queda do Império Romano foram as invasões bárbaras, Os bárbaros, como eram chamados aqueles povos que estavam ali fora do território imperial, que os romanos não conseguiram derrotar e ocupar suas terras. Alguns deles, contudo, participavam das batalhas junto, ao exército romano. Existia uma colaboração e outros chegavam, a integrar o próprio exército imperial. Devido a essas disputas internas e à crise econômica, o exército romano perdeu muito da sua eficiência. Assim, os bárbaros conseguiram derrotá-lo e expandir seu território pouco a pouco. Os chefes bárbaros, entretanto, faziam questão de conservar várias instituições romanas e muitos se convertiam ao cristianismo, a fim de poderem, serem aceitos pelos antigos romanos. Era uma forma de se ocidentalizar. É interessante notar que os bárbaros acreditavam que eram, os herdeiros desse Império Romano e não seus destruidores. Outro fator, a divisão entre o Ocidente e o Oriente, Uma das medidas tomadas para melhorar a administração imperial do Império Romano foi dividir esse império, em duas partes, Por volta de 300 depois de Cristo, a parte ocidental teria como capital Roma, enquanto a parte oriental, seria Bizâncio, onde hoje, Constantinopla, hoje é Istambul, seria depois Constantinopla. Durante o reinado do imperador Constantino, a cidade de Bizâncio, passa a ser chamada de Constantinopla e o domínio muçulmano, depois de alguns séculos, como hoje, ainda é chamada de Istambul. A divisão se revelou um fracasso, pois acentuou muitas diferenças entre o Oriente e o Ocidente, Essas diferenças culturais acabaram dando fim, temperando um pouco dessa crise. O Império Romano do Ocidente, ele mergulha na decadência sem conseguir conter as invasões bárbaras e as brigas internas. Então, a queda de Roma,
A gente tem aí Roma saqueada pelos bárbaros, o cristianismo tomando conta, né, se apresentando aí como uma religião que não é a religião oficial, mas que vai crescendo, né, e se tornando ao longo dos séculos. Um outro fator preponderante é a crise econômica, né? O crescimento econômico de Roma se baseava nas guerras, né, e na expansão, na capacidade de capturar pessoas para escravizá-las e, finalmente, de comercializar. A partir do momento que não havia mais como expandir seu território, também não era possível mais escravizar seres humanos. Deste modo, sem a mão de obra barata dos escravos, a economia começa a cair em declínio. Por sua parte, o dinheiro passa a fazer, né, parte das guerras, pagar soldados, né, ele vai sumindo, vai se escasseando. Uma das medidas para conter a crise econômica é fazer uma moeda de menor valor para pagar as tropas. A solução acaba gerando inflação e a moeda romana se desvaloriza, aumentando a crise no império. Como a gente pode observar, são vários os fatores que acarretam o fim do Império Romano. Com o fim desse Império Romano, a gente tem a ascensão do cristianismo e entra no período conhecido, né, como Idade Média, aonde toma conta, né, um regime aí, né, o que é chamado de feudalismo, aonde o cristianismo passa a ter ainda mais importância. O crescimento do cristianismo. O surgimento do cristianismo, né, que é uma religião monoteísta, aumentou a crise de identidade pela qual passava o Império Romano. Os cristãos foram considerados ilegais até 313 d.C. O Edito de Milão, quando o imperador Constantino decretou o fim dessa perseguição, né, não significou a paz imediata, pois outros imperadores tentaram restaurar as práticas pagãs. Essa luta entre o paganismo e o cristianismo desgastava, né, internamente a sociedade e o governo romano, que já se encontravam bem divididos e já estava aí caminhando para o declínio. Então, por fim, com a queda do império, a gente tem a ruralização, esse processo, né, que foi chamado de feudalismo, essa ruralização, essa descentralização do poder. E aqui é onde o cristianismo ganha mais força na Idade Média. Vamos observar os principais aspectos da cultura medieval. Então, a gente tem aí a educação, né? Grande parte da população medieval era analfabeta e não tinha acesso aos livros, né? Como era de se esperar, a educação dentro da cultura medieval, ela desenvolve-se com base nos ensinamentos religiosos. Os religiosos, né, eram responsáveis pela educação e era necessária a autorização destes para que o jovem pudesse adentrar em alguma escola. Existiam 4 tipos de escolas, que eram as escolas paroquiais, né, voltado para a formação de padres, ensinos, né, nas escolas paroquiais, restringia-se aos salmos e às lições ali da Bíblia. As escolas monásticas, que eram, né, formadoras de monges, funcionando em regime de internato. Mais tarde elas foram abertas, né, como escolas externas e abrigavam os filhos de reis, né, dos servidores, que aprendiam ali latim, gramática, retórica e um pouco de dialética. As escolas palatinas, né, onde o ensino era reservado aos filhos dos reis, dos servidores, né, que era muito parecido com as escolas monásticas, e aí virou quase que obrigatoriamente para esse público, os filhos dos reis, né, os filhos dos nobres. E as universidades medievais, né, a gente tinha importantes universidades nessa época, como a de Bolonha, na Itália, né, de Paris, ali na França, de Oxford, na Inglaterra, e essas são consideradas as mais antigas, né? Todas derivam de escolas já existentes, né? E somente ali no século XIII passaram a ser controladas pela igreja. É importante perceber que nesse período a educação era praticamente toda controlada pela igreja. Então, se você tinha alguma ascensão, né, à educação, você geralmente mandava o seu filho para ser padre ou para ser monge, e só assim ele teria acesso. Essa forma, né, dessa educação controlada pela igreja também era uma forma de controle, né?
a maioria da população era analfabeta, as missas eram rezadas em latim, e isso aumentava ainda mais o controle da Igreja Católica sobre a população. Falando ainda no campo da educação, a gente tem aí a filosofia, né? Na universidade surgiu o método filosófico, né, da escolástica, que inicialmente era utilizado, né, como um método que buscava conciliar o pensamento eclesiástico e o pensamento filosófico. O Tomás de Aquino, né, ou São Tomás de Aquino, foi o principal, né, propagador dessa filosofia. Baseada nos ideais dos filósofos gregos, Aristóteles e Platão, né, a escolástica marcou a cultura medieval, principalmente pelo contato com novas leituras, em especial com as obras de Arquimedes, né, traduzidas do árabe para o latim. O método escolástico consistia na leitura de textos produzidos por filósofos sobre determinados temas. Com isso, a proposta era provocar debates sobre os problemas filosóficos, a relação fé e razão, né, e o problema, né, da criação do universo, o ser, né, a origem desse ser, eram temas comuns. No campo da ciência, a produção científica da cultura medieval, ela se desenvolveu pouco nesse período, porém, né, ali no período áureo da filosofia escolástica, a ciência teve alguns avanços, né, com Roger Bacon, chamado Doutor Admirável, e Guilherme de Ockham, né. Os dois cientistas eram religiosos e, por causa dos seus estudos, sofreram perseguições por parte da igreja. Além deles, né, outros nomes se destacaram na ciência durante o período da história medieval, como Albertus Magnus, né. A gente tem aí, falando de uma maneira geral, né, ciência, filosofia, a gente tem como destaque o São Tomás de Aquino, né, o Robert Grossetti, o João Duns Scott e mais alguns. A arquitetura, né, era um outro elemento que marcou a cultura medieval, cujos patrimônios ainda permanecem e encantam a muitos. A maioria das construções, né, arquitetônicas da época se resumiram em igrejas, mosteiros e catedrais. Então a gente tem aí um estilo romântico, né, construções feitas de pedras, igrejas em formato de cruz, né, poucas janelas, pouca iluminação, vários castelos. Então, vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Sobre a ruralização da economia ocorrida durante a crise do Império Romano, podemos afirmar que, letra A, foi consequência da crise econômica e da insegurança provocada pelas invasões dos bárbaros. Letra B, foi a causa principal da falta de escravos. Letra C, proporcionou ao Estado a oportunidade de cobrar mais eficientemente os impostos. Ou letra D, incentivou o crescimento do comércio. A resposta correta é a letra A. Foi consequência da crise econômica e da insegurança provocada pela invasão dos bárbaros. Vamos lá, mais uma questão. Valendo-se de sua crescente influência religiosa, a igreja passou a exercer importante papel em diversos setores da vida medieval. Letra A, como por exemplo nas universidades, onde disseminaram o cultivo das línguas nacionais. Letra B, inclusive estimulando o avanço da ciência, sobretudo da medicina. Letra C, impedindo a divulgação de conhecimentos científicos através do estabelecimento do INDEX. Letra D, servindo como instrumento de homogeneização cultural diante da fragmentação política da sociedade feudal. A resposta correta é a letra D, como instrumento de homogeneização da cultura, né, diante da fragmentação política da sociedade feudal. O cristianismo era a cola que unia o Ocidente depois da queda do Império Romano. A única unidade que existia, né, no Ocidente era justamente a fé cristã. Então, meninas e meninos, por hoje é só. Para ter acesso a este e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula.